Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho, José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta, lembrando, a hora sexta é meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu pedirias, e ele te daria a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Vamos repetir esse versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivestes 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais, e assim o adorem. Vamos repetir o versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, quando ele vier anunciará tudo. Jesus disse: eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhes disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, veio um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Pai Santo, esta é a tua palavra. Aqui está a tua igreja reunida, Senhor. Aqueles que o Senhor separou para vir hoje, por algum motivo que não entendemos, mas o Senhor separou para vir hoje. E essa palavra é para aqueles que estão aqui hoje, para aqueles que vão ver a filmagem em outro momento. Fala aos nossos corações com a genuína, verdadeira e autêntica palavra que vem do coração do Senhor. Nos ensina, Pai. É um texto, Deus, eu mesmo já li talvez 300 vezes, mas cada vez o Senhor me fala algo a mais, Senhor. O Senhor me dá uma direção, uma clareza, Senhor, me mostra coisas que eu não tinha enxergado antes, Senhor. Assim é a tua palavra, assim é tudo que vem do Senhor, Pai. Não há limite.
porque o Senhor é infinito, o Senhor é Deus. Continua falando aos nossos corações, Senhor, nos enriquecendo com aquilo que vem do trono da Tua graça para as nossas vidas. Nos ensina, Senhor, o caminho para o Senhor. Nos ensina o caminho para a fonte da água viva, Senhor. Nos ensina o caminho da adoração. Nos ensina o caminho do relacionamento com o Senhor, Pai. Desfaz as barreiras, desfaz, Senhor Deus, todo impedimento que nos impede de chegar ao Senhor em espírito e verdade. De entender que o Senhor é a fonte de água viva, Senhor. Que esse mundo, por seus poços, Senhor Deus, nunca satisfarão, ó Deus, o vazio que está dentro de nós, Senhor. Enche-nos do Senhor no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Tem sido tremendo, irmãos, estar aqui meditando com os irmãos sobre esse tema tão rico da palavra do Senhor. Tão rico. Tudo que está na palavra é assim. Se nós nos detivermos para meditar, nos aprofundar e deixar que o Senhor fale, não a gente buscar dentro dos nossos parâmetros, mas deixar que o Senhor fale, o Senhor mostre, traga clareza acerca do que está na palavra, o Senhor vai falando, vai enriquecendo. Nós já estamos aqui há 2 quartas-feiras, 2 domingos, né? Meditando na história da mulher samaritana. Tudo que está na Bíblia tem proveito. Tudo que está na Bíblia foi o Senhor que diz, escreve. Porque alcançará gerações e gerações em todos os povos, raças, tribos e nações. E assim estamos aqui, compartilhando desse momento, desse encontro de Jesus com a mulher samaritana. Vamos lá. O encontro com a mulher samaritana em plena região de Samaria, né? Um encontro improvável, num lugar improvável, com uma pessoa improvável, para nós. Não para Deus. Ninguém é improvável para Deus. É o nosso olhar, é o nosso entendimento. Ninguém é improvável. Deus tem a sua agenda, o nome de cada um de nós escrito. Como você recebe o seu encontro, aí é decisão sua. Jesus foi ao encontro dessa mulher. O encontro com uma mulher, como a gente viu aqui nos estudos, totalmente embaraçada, mergulhar, presa em tantas prisões humanas. O encontro estava marcado com ela. Era necessário ele passar por Samaria, como está na parábola. Necessário por quê? Se era um caminho mais longo, ou desculpa, mais curto, mas o mais perigoso para qualquer judeu. Ia Jesus, judeu, cercado de 12 homens judeus e mais algumas mulheres, todas judias. Então era perigoso, poderiam ser apedrejados e muitas outras coisas, porque estavam passando no meio da região dos samaritanos. Mas era necessário ele passar por Samaria. Havia uma mulher que estava na agenda de Jesus para ser encontrada. Uma mulher sofrida porque nasceu mulher. Uma mulher sofrida porque nasceu mulher. Numa época, numa sociedade em que a mulher era desvalorizada. Então ela já sofria só por ser mulher. É mais novo? Só por ser mulher. Como nasceu samaritana, estava envolvida também no ódio entre judeus e samaritanos, como a gente viu aqui na primeira quarta-feira. Quantos de nós podem ter nascido numa família que é mergulhada no ódio entre uns com os outros, ou em 2 famílias que se odeiam, parte da família odeia a outra? E aí você nasce e é como se você tivesse que automaticamente ter que tomar posição no lado de uma contra a outra. O que é que você tem a ver com o que aconteceu no passado? E às vezes um passado longínquo, como a gente viu aqui, dessa mulher samaritana, coisa de mais de 1000 anos. Mas quem nascia tinha que ter ódio do judeu, e o judeu que nascia tinha que ter ódio do samaritano. Então ela nasceu no meio, vítima do ódio. Então, por ser samaritana, ela era vítima do ódio dos judeus contra ela. Mulher e samaritano, piorou. O judeu considerava o samaritano impuro, ou seja, não valia nada, como se fosse o gentio, que não é judeu, então está perdido mesmo, e desprezível, igual um cão de rua, vira lá,
como eu disse, sarnento. Então assim era o samaritano para o judeu. E ela era mulher e samaritana. Uma mulher despedaçada por 5 casamentos. 5 casamentos. Quando resiste que ela casou 5 vezes, é porque ela casou 5 vezes. Então divorciou quantas vezes? 5. Não podia ser menos, né? Então, a rigor, pelo menos teoricamente, o que se previa na lei que os samaritanos seguiam, os samaritanos só seguiam até os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros de Moisés, não acatavam o restante da Bíblia. Então ela cumpriu o que estava previsto lá. Mas foram 5 casamentos desfeitos, onde de cada casamento a pessoa saía mais dilacerada ainda. Uma mulher rejeitada por todos, e pela sociedade e pelos religiosos. Por quê? O 6º homem era casado com ela. O que Jesus perguntou: traga teu marido. Não, com quem você convive não é teu marido. Então ela era rejeitada pelos religiosos, porque ela era, além de mulher, era pecadora. Estou falando dos samaritanos. Além de mulher, pecadora. Ou seja, está vivendo algum tipo de adultério ou alguma coisa semelhante, mas ela estava em pecado diante dos religiosos. E aí a sociedade, ou seja, todos os conterrâneos também a desprezavam. Ela era uma pessoa invisível. Por que ela estava indo meio-dia tirar água? Vamos lembrar? Porque se ela fosse de manhã cedo, quando estava o sol ameno, as mulheres não aceitariam a presença dela, as outras mulheres, porque ela era pecadora. Então ela era uma pessoa invisível, rejeitada pela sociedade. Esses problemas tornavam a vida dela uma prisão. Uma prisão. Sua mente estava programada para pensar só nos problemas. Podemos nos tornar uma pessoa assim, né? Só ficar pensando nos nossos problemas. Só pensando nos problemas. Só pensando. E as nossas ações e as nossas reações é em função dos problemas. Isso vai interferir nos relacionamentos interpessoais, vai interferir no nosso trabalho, vai interferir na nossa família, vai interferir no casamento, vai interferir consigo, vai interferir em tudo, porque minha cabeça está programada para pensar nos problemas em função dos problemas. Sua alma era refém do ódio, do preconceito, da indiferença de todos. Era refém, a alma, a essência dela, aquilo lá que está dentro da gente, que nos caracteriza, os nossos sonhos, as nossas vontades, nossos desejos, nossas ideias, as bases no que eu decido, meu passado, meu futuro, né? O que eu aprecio, o que eu não aprecio. Sua alma estava refém do ódio do seu povo, do preconceito que ela era vítima, da indiferença da qual ela era cercada, tornando-se uma pessoa invisível no meio daquelas pessoas, inferioridade social, se achava inferior, ela olhava aquela pessoa que se olhava para baixo, do desprezo religioso, ela não tinha onde buscar socorro. O círculo religioso era o primeiro a jogar pedra nela se ela vacilasse. Seu coração sofria as angústias e ansiedades por dias melhores. A conversa dela com Jesus demonstra isso. O Messias virá. Ele vai resolver tudo. A mulher que demonstrava um vazio dentro de si. Na sua conversa com Jesus, a gente vai falar daqui a pouco. Diante desse quadro que ela vivia, muitas pessoas... Diante desse quadro que ela vivia, que nós podemos ver, quando a gente está cercado de problemas, temos muitos problemas e a nossa cabeça é em cima dos problemas, só funciona em cima do problema, é um HD que instalou o programa, problema, problema, problema. Você vai viver em função dos seus problemas, só pensar nos seus problemas. Pessoas assim, como eu e como qualquer uma que tiver só a cabeça funcionando nos problemas, vão criar muletas nas nossas almas. Muletas para poder caminhar, porque o problema está pesado. Meus problemas estão pesados. Então eu crio muletas para caminhar, para sobreviver nesse mundo. Muletas que nos ajudam a nos locomover no dia a dia. Respirar um pouco.
apesar das dificuldades, das circunstâncias negativas, das feridas, das carências que temos. São muletas. As muletas dessa mulher estavam centradas em crenças sem nenhuma raiz, como a gente estudou aqui. Muletas centradas em crenças sem nenhuma raiz, mas que demonstravam uma sede, um vazio no seu interior. Ela externou isso, Jesus. Ela buscava com ansiedade soluções e respostas. Ela esperava respostas. Poder tirar água do poço que o pai Jacó escavou era uma bênção. A gente viu aqui quarta, né? Tirar água do poço que Jacó escavou e que sustentou seus filhos, seu gado, seus funcionários, seja lá quem for, seus parentes, é uma bênção. O que é que essa água tinha demais? Nada. Para quem estuda química, era H2O mesmo, né? Era água simples de um poço. Viver nas terras adquiridas, como a gente leu no texto, né? Viver nas terras adquiridas do passado. Por quê? Que Jacó adquiriu e viveu ali com sua família por tantos anos. Era privilégio para poucos. Não, isso aqui, ó. Aí, né, o chão, né? Foi o pai Jacó que comprou. A gente leu o texto. Jacó comprando. Do pai de Siquém. Quem era Siquém? Aquele que lá no futuro gerou a cidade de Siquém. Comprou a terra, então ele estava pisando aqui. Pai Jacó morou aqui, pisou aqui, foi ele que comprou. Qual o valor que tinha de pisar numa terra dessa? É bom, é uma honra de morar num lugar assim, num ancestral que é tão marcante, mas que não mudava a vida dela em nada. Naquele monte onde ela estava, o poço, era o início da subida do Monte Gerizim. A gente viu aqui a foto. Mais de 1000 anos antes, Josué, com os líderes de das cada 12 tribos, os 12 líderes das 12 tribos, realizaram ali uma cerimônia com vários rituais que estavam previstos desde o deserto, quando Moisés ainda estava vivo. Quando entrar na terra prometida, vocês vão no Monte Gerizim, no Monte Ebal, e vão fazer essa cerimônia. E deu todo o ritual, e eles ficaram ali dias fazendo aquele ritual, aquela cerimônia das bênçãos e das maldições que Israel pregou aqui em outro momento, no domingo passado. Então aquele Monte Gerizim onde ela estava com Jesus era um monte sagrado. E ela morava ali perto, ao lado desse monte. Era bom? Significativo. Mas mudava o que na vida dela? Mas o que chama mais atenção é que dentre as muletas que ela alimentava na sua alma, uma tinha fundamento. Ela esperava o Messias. Essa tinha fundamento. Embora fosse um fundamento meio distorcido. Por quê? O Messias que o judeu espera é o sucessor de quem? De Davi. O do samaritano foi profetizado por Moisés. Então alguém parecido com Moisés. Só que os dois falavam do mesmo Messias, né? No capítulo 3 de João, Jesus esteve com Nicodemos. Um encontro também de Jesus com alguém específico. Nicodemos era o quê? Fariseu, mestre da lei, membro do Sinédrio, a elite da liderança religiosa entre os judeus. Situação totalmente oposta à da mulher samaritana, né? Nicodemos era o quê? Homem. Epa, na sociedade que desvalorizava a mulher, ele era homem. Pronto, já estava acima dela. Judeu, pronto. Ela samaritana, ele judeu, pronto, está na nata. Judeu e homem. Líder religioso, pronto. Rapaz, ó. Homem santo. Não podia nem tocar. Vida no altar. Vida no altar. Por onde passava, deixava o rastro de coisa sagrada. Respeitado pela sociedade.
da elite social. Que ser fariseu, ser saduceu, ser membro do sinédrio, não era pouca coisa entre os judeus. Alguém assim, aparentemente bem resolvido, né? Bem resolvido, ao contrário da mulher samaritana. Mas diante de Jesus, Nicodemos mostrou a Jesus que a religião da qual ele estava mergulhado e que fazia parte de todo o arcabouço da sua vida não o preenchia. Ele queria algo mais profundo de Deus para a sua vida. E ele viu isso em Jesus. Ninguém faz as coisas que você faz se Deus não estiver com ele. Só falta ele dizer: eu quero te conhecer, eu quero saber como é que você se relaciona com Deus dessa forma. No capítulo 5, Jesus volta a Jerusalém e vai a um lugar chamado Tanque de Betesda, que ficava próximo ao templo de Jerusalém. Segundo historiadores, o Tanque de Betesda foi criado pelos romanos. Outros discordam, mas não vamos perder tempo nisso aqui. Lugar de pessoas enfermas, com todo tipo de enfermidade que a gente possa imaginar, menos a lepra, né? A lepra ficar fora da cidade. Pessoas que acreditavam numa lenda que a água do tanque poderia curar quando o anjo descia e mexia a água. Era uma crença. E ali Jesus encontrou, porque estava na sua agenda, ir ao Tanque de Betesda, encontrar um homem que tinha 38 anos que estava enfermo. E diante daquele homem, Jesus perguntou se ele queria ser curado. Parece uma pergunta até sem sentido, não é? Você quer ser curado? Ele há 38 anos, enfermo, paralítico, seja lá o que for que ele tinha. Jesus vai perguntar: quer ser curado? Mas o homem respondeu: o quê? Respondeu com queixas e lamentações, na convivência com a sua enfermidade. 38 anos. Ele não via mais a vida e não via mais esperança. Essas três pessoas, Nicodemos, mulher samaritana, e essa pessoa enferma no Tanque de Betesda, representam a humanidade nas suas situações específicas. Homens e mulheres em busca de algo que preencha suas vidas e dê um sentido claro para as suas existências. Cada um com suas muletas. Uma com a vida de aparências socialmente e religiosamente privilegiada, mas um grande vazio dentro de si. Mestre da lei, autoconhecedor teórico de Deus, mas queria conhecer a Deus. Ele sabia que não conhecia. Quando ele viu Jesus: eu quero conhecer Deus como ele conhece. Outra, vivendo uma vida de embaraços e confusões na sua vida. Já nasceu nos embaraços, já nasceu nas confusões, se embaraçou mais ainda e causou mais confusão ainda na sua vida. Confusões que vinham de dentro da alma e vinham de fora, contaminando seu coração e sua mente. Mas ela buscava uma esperança, uma razão para viver. O terceiro estava esmagado, moído pelos problemas e pelas suas enfermidades do corpo e as adquiridas na sua alma, que eram mais graves. Ansiava por um milagre. Aquele homem ansiava por um milagre. Não tinha mais no que se segurar. Não tinha mais forças, não tinha mais vida. Assim confiava numa lenda, numa falsa crença, em algo que não existia. Assim é a humanidade, correndo atrás do vazio. Se a humanidade está assim, qual era o propósito do Criador? Nos criar e largar aí? Foi esse o propósito de Deus? Que tipo de vida Deus projetou para cada um de nós?
Os encontros de Jesus, ou ele se encontrando com pessoas, cada um em uma situação específica. O resultado do desvio do homem lá atrás. O homem terminou aqui. Jesus veio buscar o homem onde ele estava, para tirar ele de onde ele estava e mostrar que tem vida fora do problema, que tem libertação, que tem cura, que tem salvação, que tem um novo caminho, que tem um novo levantar. Para entendermos esse assunto com profundidade, é necessário percebermos o que Deus vem mostrando e sinalizando ao homem desde o início da história. Desde o início. Que a gente lê, vira história para criança, vira história para as criancinhas, foi assim, tal personagem, tal homem. Mas ali estão as verdades do Senhor para as nossas vidas. Está a intenção do Senhor onde Ele queria chegar. Percebeu que Deus externou da sua vontade e o que Ele, de forma pedagógica, sempre demonstrou o que Ele queria. E o que Ele queria não era isso que Jesus estava encontrando nos seus encontros específicos. Irmãos, nós lemos e relemos, vemos histórias em quadrinhos. Como foi que Deus se relacionou com Adão? No livro de Gênesis, o autor nos mostra que Deus criou Adão e buscou se relacionar com ele. Deus queria que Adão o conhecesse de perto, conhecesse de intimidade, conhecesse de conviver no dia a dia. Que Adão perguntasse, que quisesse receber direção, que Adão se sentisse acolhido, ouvido, amparado. Esse era o desejo de Deus para Adão. Deus não queria que Adão visse Deus, que Adão visse Deus como alguém distante dele. Vai, Adão, se vira. Vai, Adão, daqui eu estou olhando de longe. Não, estava aqui junto de Adão. A Bíblia diz que todas as tardes Deus estava com Adão, se relacionando com Adão. Adão não agarrou essa oportunidade. Adão não agarrou essa oportunidade. Alimentou um sentimento de independência. Se afastou do Criador. Se afastou da presença do Criador. Não teve mais Deus ao seu lado. E por causa de Adão colhemos esse resultado que nós descrevemos aqui nessas 3 vidas. Qualquer um de nós pode estar dentro dela. Mas Deus não desistiu da sua busca. Glória a Deus. Em Gênesis 5, é citado um homem pouco famoso, pouco falado, Enoque. O interessante de Enoque só tem, parece que 2 ou 3 versículos, que diz: e andou Enoque todos os seus dias com o Senhor. 2 vezes cita isso nos versículos que estão lá, são 3 versículos. E andou Enoque com o Senhor todos os seus dias. Quem foi que escreveu a Gênesis? Moisés. Quem inspirou Moisés? Deus. Deus disse: coloca aí que Enoque andou comigo. Enoque teve prazer de andar comigo. E eu tive prazer na vida de Enoque. Tive tanto prazer que eu arrebatei para ele experimentar a morte. Enoque foi um exemplo do que Deus queria, andar conosco. E a gente tivesse prazer de andar com ele. Enoque decidiu andar com o Senhor. E teve prazer de andar com Deus. E Deus teve prazer de andar com Enoque. Assim foi o projeto do Senhor. Essa sempre foi a busca do Senhor. Filhos que tenham prazer de recebê-lo e de estar com ele. É isso que Deus quer de você, quer de mim. Que nós tenhamos prazer de estar com ele. Ao ponto dele ter esse coração tão rendido e ele ter prazer de estar conosco. E aí é uma troca de pai e filho. Harmonia de pai e filho. Verdadeira. No capítulo 6, Deus cita Noé. Moisés, escreve aí. Noé. Homem justo, reto e que andava comigo.
Foi esse o critério do Senhor quando escolheu Noé. Justo, reto e que andava com Deus. Quando o próprio Deus resiste a isso sobre alguém, imaginamos o prazer que ele teve de ver um coração desejando estar na presença dele e se relacionar com ele, mesmo diante de um mundo corrompido como Noé vivia, no meio de pessoas corrompidas que desprezavam Deus, que não queriam saber nada de Deus. Noé optou pelo Senhor, e a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. E achemos graça aos olhos do Senhor nas nossas vidas. O Senhor olha para a minha vida e diga: e tenha prazer na minha vida. Que olha a vida de Anselmo e tenha prazer na vida de Anselmo, na vida de Joel e tenha prazer na vida de Joel. É assim que o Senhor quer. O que dizer de Abraão? Deus chamou Abraão para andar com ele. Sai da tua terra e da tua parentela, porque aí só tem idolatria, só tem pecaminosidade, e eu quero fazer uma obra na tua vida, e aí não dá para eu fazer. Sai daí, vai para um lugar que eu vou te conduzir, eu vou cuidar de você, e você vai estar comigo. E Abraão acatou o pedido do Senhor, de andar com o Senhor, sem saber para onde estava indo, apenas confiando no Senhor. O Senhor que ele estava ainda começando a conhecer. Começando a conhecer. Deus queria construir uma nação a partir de Abraão. E precisava que Abraão confiasse e entregasse os seus caminhos a ele. Abraão correspondeu. Ao longo dos anos foi amadurecendo, conhecendo o Senhor e aprendendo a depender do Senhor. E no fim foi chamado de amigo de Deus. Já imaginou? Deus mandar registrar. Resista aí. Resista aí. Lena foi minha amiga. Abraão fez isso. Podemos citar Moisés, exemplo de relacionamento com Deus, um homem que Deus o encontrou esmagado pelas suas frustrações, derrotas e amarguras. O homem era príncipe no Egito, perdeu tudo, ainda saiu como criminoso, fugitivo. 40 anos depois, Deus encontra Moisés criando as ovelhas do seu sogro, vivendo no deserto, já com 80 anos, sem nada, sem riqueza, sem nada na vida, apenas isso. E agora diz: agora eu vou usar esse cara, agora ele está pronto, como? Todo vazio, que agora o meu poder pode ser derramado nele, porque ele está vazio, se esvaziou de tudo aquilo que ele se inchava e se achava um todo-poderoso. Agora ele vai entender que o todo-poderoso sou eu, através da vida dele. E assim foi. E assim foi. Mas Deus viu o coração de Moisés e se revelou a ele. Moisés se rendeu a Deus, conheceu a Deus na sua intimidade e permitiu-se ser usado como seu instrumento. E ficou conhecido como um homem que conversava com Deus face a face. Onde Moisés chegou? Um homem que se achava autossuficiente. Eu vou libertar o povo, eu sou príncipe do Egito. Na primeira tentativa que ele fez, virou uma bagunça. Ele teve que sair fugido do pai do Egito. Aí levou 40 anos para Deus começar a ensinar. É você mesmo escolhido, mas você vai do meu jeito, não do seu. Em outro momento a gente conversa com Moisés. Mas Deus queria estar no meio do seu povo. Aqui são exemplos de pessoas individuais. Deus queria estar no meio do seu povo, se relacionando com cada um. Assim ele buscou se achegar aos poucos, um por um. Irmãos, o tabernáculo aleluia, foi uma das tentativas do Senhor de pedagogicamente mostrar como ele queria estar no meio de nós, no meio do seu povo, no meio dos seus filhos. O tabernáculo ficava onde? No meio do arraial, tribo, e o tabernáculo aqui, no meio. Em cima do tabernáculo a nuvem de fogo, a coluna de fogo queimando. Enquanto tivesse ali o arraial estacionado, as 12 tribos, a coluna de fogo não saía de cima do tabernáculo. As cerimônias e rituais que eram praticados dentro do tabernáculo, ao seu redor,
era vista por todos. Nada era secreto. Deus queria que todos vissem, isso é pedagogia de Deus, a grandeza e a santidade do Senhor. Com os olhos vivos, como é que acontecia, como é que Deus queria. Ao mesmo tempo percebesse que Deus estava no meio deles. Deus estava ali no meio deles. O momento do sumo sacerdote se purificando primeiro, para depois entrar no tabernáculo e ir lá dentro, fazer os rituais e ir ao Santo dos Santos, onde ele estaria na presença de Deus, era uma aula para todos nós. Imagine para eles que estavam ali presentes. Quando reconhecemos nossas falhas, é isso que Deus está dizendo. Reconheça suas falhas, reconheça seus erros, busque o perdão, o meu perdão, se santifiquem e estejam na minha presença. Eu perdoarei o pecado de vocês. É isso que Deus está me ensinando e continua nos ensinando. Ele só não nos perdoa como nos recebe na sua presença. Glória a Deus. Mais do que isso, Ele quer que fiquemos sempre na sua presença. E não precisamos ir depois, lá fora, pedir perdão de novo. Se precisar, vá. Mas o que Ele quer é que estejamos sempre na presença, desejamos estar na presença dEle. Ele nos quer ao lado dEle. Século mais tarde, foi construído o Templo de Salomão, dentro de Jerusalém, tão falado, num formato semelhante ao tabernáculo. Mais uma vez, o ritual do sumo sacerdote mostrava a todos que Deus queria de cada um de nós. Santifiquem-se e eu estarei no meio de vós. Sempre foi assim, pedagogicamente. Na briga entre judeus e samaritanos, a questão do templo ser em Jerusalém, os judeus não queriam que os samaritanos fossem para Jerusalém, então eles não podiam chegar no templo nem a Jerusalém, nem perto lá de Jerusalém, quanto mais no templo. Essa briga veio à tona. Aí os samaritanos, aí a gente vai ver na história, resolveram construir um templo em Samaria, semelhante, praticamente o mesmo desenho do templo de Jerusalém. E construíram no Monte de Gerizim, que a mulher estava ali conversando com Jesus. Monte sagrado. E aí se iniciou a disputa. Qual lugar era mais sagrado? De Jerusalém ou de Samaria? Aí foi decidido na violência. Os judeus, 160 anos antes de Cristo, o Império Romano ainda não dominava aquela região. O Império Grego já tinha se afastado e quem estava dominando não tinha ainda total controle. Os judeus se reuniram, aí vem a dinastia dos Macabeus, fizeram um exército, foram a Samaria e destruíram o templo de Samaria. E aí o ódio que já existia foi multiplicado. Então essa disputa havia. Mesmo o templo destruído. Qual era o lugar mais sagrado? No Monte Sião, onde fica o templo de Jerusalém? Ou no Monte Gerizim, onde ficava o templo de Samaria e onde Josué fez toda aquela cerimônia, aquele ritual? Foi isso que a mulher estava debatendo com Jesus. Irmãos, o vazio existencial de cada ser humano, entre cada um de nós, é real. Não nos enganemos com a maneira como cada um expressa a sua vida. E sem Deus, todos têm o mesmo vazio. O vazio que só pode ser preenchido pela presença do seu Criador. Deus. Desde a criação do homem, Deus procura esse homem para estar com ele. E não deixar que ele, o homem, seja consumido por esse vazio que está dentro de sua alma. E só Deus, com a sua presença, pode preencher. Moisés declarou que seria bom. Moisés, afinal entender que a gente leu. Moisés declarando, duas pessoas estavam profetizando no meio do arraial, e aí dois homens, acho que um deles, Josué, correu para Moisés e disse: Moisés, tem dois profetizando, e cita lá os nomes,
profetizando, vai lá e proíbe Moisés. Moisés, não. Como bom seria se todos recebessem o Espírito de Deus. Se Deus está usando eles, é Deus que está usando, não tem nada a ver comigo, não. Moisés declarou que se todos os homens recebessem, como seria bom que todos os homens recebessem o Espírito de Deus. Isaías declarou que viriam dias em que Deus daria do seu Espírito a cada um de nós, a cada um do seu povo. Joel profetizou que Deus derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne. Oh, aleluia, Jesus. E Jesus, irmãos, o que foi que disse? A gente leu aqui. João 14, 23. Jesus respondeu aos discípulos e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O Pai quer fazer morada em você, em mim. O Espírito Santo quer habitar dentro de você, de mim, cada um de nós. E esse vazio só é preenchido com a habitação do Espírito Santo em nossas vidas, com Deus fazendo morada em nossas vidas. Não há como preencher esse vazio, não há muleta que sustente esse vazio por muito tempo. Não há poço que, como a Milena falou aqui, seca, mas fonte gera a vida eterna. Por isso que Jesus diz: eu te dou água que vai gerar para a vida eterna. Esse poço uma hora seca, porque o lençol freático seca uma vez ou outra. Mas eu sou a fonte da água viva que jorra para a vida eterna, nunca vai secar. Foi essa resposta que Jesus estava fazendo a mulher samaritana perceber. Não se tratava de buscar a Deus nas terras dos patriarcas, nem nos montes, nem nos rituais, nem nos templos feitos por mãos humanas. O Messias não viria para restaurar e confirmar essas coisas. Ele viria sim para nos levar para perto de Deus e nos ensinar a nos relacionar com Ele. Jesus veio, Filho de Deus, veio nos ensinar a nós, criaturas, a nos tornar filhos de Deus e nos levar para relacionamento com Deus. Esse foi o propósito de Jesus aqui na terra, a missão de Jesus. Jesus mostrou àquela mulher que ela não precisava daquelas muletas que ela estava carregando. Deus queria estar sempre com ela e habitando dentro dela. Do mesmo jeito que ela não precisaria mais buscar água para preencher seu vazio naquele poço, pois ela teria agora um Deus morando na vida dela, o Espírito Santo morando dentro dela, teria a fonte eterna da vida dentro dela. Nicodemos precisava disso. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E aquele que é nascido da água e do Espírito, aquele que é nascido do Espírito, não sabe para onde vem, nem para onde vai, agora é conduzido pelo Espírito. Aquele homem no tanque de Betesda já não via mais esperança em nada. Queria um milagre, não sabia de onde vinha, e o milagre que ele esperava era de um lugar que não tinha milagre. Ele precisava conhecer a fonte dos milagres, que era Jesus. Quando eu me converti e me rendi ao Senhor, quando eu rendi ao Senhor a minha vida, Ele veio fazer em mim a sua morada. Você entende assim? E quando nós nos rendemos ao Senhor, nós passamos a ser morada do Senhor, como Jesus falou aos discípulos. O Espírito do Senhor transformou minha vida em um tabernáculo. Aleluia. Eu sou o tabernáculo que anda nesse mundo, levando a presença do Senhor por onde eu passar. No meu trabalho, eu sou o tabernáculo ali diante dos colegas que não entendem o que é o Senhor. Quando eles olharem para mim, eles têm que ver a presença do Senhor, a chama do Senhor fumegando. É assim que tem que ser na minha família. Eu tenho que ser o tabernáculo do Senhor, olhando para mim e vendo a presença do Senhor na minha vida. E assim desejar servir ao Senhor, porque está vendo o Senhor atuando na minha vida. É assim na vida de todos nós. Porque eu já estou sendo preenchido no meu vazio. E aquelas pessoas que estão desgarradas, buscando as suas muletas e seus poços secos para preencher seus vazios, agora está vendo a fonte de água viva em alguém. E vai desejar: eu também quero.
Isso é testemunho de vida. Glória a Deus. O Senhor me transformou em um templo. Eu sou o verdadeiro templo onde Ele é adorado e exaltado. Oh, Jesus. O Messias não viria nos restaurar para rituais, cerimônias, lugares, montes. Não, viria nos restaurar para estar diante do Senhor. Eu agora sou o Santo dos Santos. Aqui dentro mora o Santo dos Santos. Se eu sou templo, se eu sou tabernáculo, o Santo dos Santos agora está na minha vida, dentro de mim. Aonde eu estiver, eu posso adorar e exaltar o meu nome, o nome do meu Deus. Quem está preenchendo o meu vazio? A presença do Deus Todo-Poderoso na minha vida. Eu tenho que entender isso, porque isso é uma coisa, como a gente está conversando hoje na EBD, ou coisas sobrenaturais que às vezes assustam a gente, às vezes dão medo, às vezes criam curiosidade, mas é para crer, irmãos. O Deus Todo-Poderoso desceu à terra em forma de carne, veio com Jesus e andou entre nós. Andou entre nós e diz: agora eu vou fazer morada em vocês. Essa é a presença do Senhor nas nossas vidas. Deseja a fonte de água viva, não os poços que secam desse mundo, não as muletas desse mundo, não os falsos lugares de milagres que esse mundo oferece. Tudo irreal. Deus quer habitar em nossas vidas e vai preencher o vazio que existe lá, que só Ele pode preencher. É nesse lugar, é nesse templo que Ele vai receber a verdadeira adoração. A verdadeira adoração. Adoração que é fruto de quê? De um coração sincero, quebrantado e submisso ao Senhor. Porque Ele está vendo. Não é mais ritual, não é mais cerimônia, não é mais um lugar, não é mais uma vestimenta. É um coração rendido ao Senhor, prestando uma adoração verdadeira, fruto de uma vida submissa ao Senhor, que ama o Senhor, que deseja estar na presença dEle. Nesse tabernáculo, nesse templo onde Deus habita, está também o Santo dos Santos. Não esqueçamos disso. Não há mais um véu que nos separa do Senhor. Não há mais a necessidade de um sumo sacerdote. Não há mais um animal que tem que ser sacrificado. Não há mais uma cerimônia que eu tenho que cumprir. Um dia específico. Eu sou agora sacerdote do Deus Altíssimo. Vós, porém, sois nação santa, sacerdócio real. Cada um de nós é sacerdote diante do Senhor. Somos nós mesmos que prestamos todas as cerimônias, rituais, tudo que for necessário diante do nosso Deus. Amém. A sua adoração, Romário, é a sua adoração ao Senhor. Deus está vendo teu coração. A tua adoração minha, é a tua adoração que Deus está recebendo individual. Deus está vendo teu coração, tua sinceridade, sua transparência, tua vontade de servir, teu prazer de estar na presença dEle. E Ele passa agora a ter prazer de estar com cada um de nós. Tudo conduzido pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Porque é o Espírito Santo que vem habitar em nós quando nós nos convertemos, que nos alimenta o nosso espírito do homem e ensina o espírito do homem, o espírito de cada um de nós, como adorar o Senhor, porque só o Espírito Santo sabe as profundezas de Deus. Só o Espírito Santo sabe nos conduzir à presença de Deus. Só o Espírito Santo nos ensina a adorar a Deus, porque Ele conhece as profundidades, o interior, as entranhas de Deus. Ele nos leva e nos ensina a adorar em espírito e em verdade. Amém. Sincero e conduzido pelo Espírito Santo. Amém. E nessa adoração não há hipocrisia. Não há seguir rituais, cerimônias, vestimentas. Não há hipocrisia. Tem que ser tudo verdadeiro. Não há encenação, porque o Senhor está vendo, meu coração está dizendo, Ele está me adorando de verdade. Eu recebo essa adoração.
Minha adoração é fruto do amor que eu tenho pelo meu Senhor. A minha adoração tem que ser fruto do amor que eu tenho ao meu Deus. Não uma encenação. Não cumprir uma cerimônia, um ritual. Mas é fruto do meu amor pelo Senhor. Do prazer de estar na presença dEle, de confiar que Ele está cuidando de mim. Pode ser que eu não seja curado de uma doença que eu tenha, mas Ele diz, eu cuidarei de você até o fim. Porque o que vem depois é mais precioso de qualquer coisa que você receba aqui nessa terra. Você pode ter riquezas, mas eu sou a maior riqueza da tua vida. Você é desprezado pela sociedade, mas eu te acolho. Quem está contigo é o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. É assim que o seu reino nos enche com a sua presença, com sua vida dentro das nossas vidas. Nicodemos, prisioneiro do mundo religioso, humano, queria e precisava conhecer essas coisas. Ele sabia que Deus era maior do que aquele conjunto de leis, de regras, rituais, vestimentas, ritualismo, títulos que os homens tanto apreciavam. Mas ele queria algo mais profundo de Deus para preencher o vazio que estava dentro dele, que aquelas coisas não preenchiam. Não é o vir para a igreja que preenche, não é o ritualismo que preenche, não é participar da obra que preenche. O que preenche é meu relacionamento pessoal com Deus. É eu estar com Ele. Seja o momento que eu estiver atravessando na minha vida, seja o que estiver acontecendo, eu tenho prazer de estar na presença do Senhor. O homem do tanque de Betesda precisava saber o que tinha fora dos problemas, porque ele só enxergava problema, estava preso num problema, prisioneiro do problema, trancaram ele numa grade e jogaram a chave fora, ele só enxergava problema. O maior milagre que ele poderia receber era ter sua alma curada, sua mente renovada e libertada, seu coração se encher da verdadeira esperança que ele já não tinha mais. Era isso que ele precisava. Não a falsa esperança desse mundo, mas a esperança que jorra para a vida eterna. Busquemos ao Senhor. Que sejamos libertados das muletas que o mundo oferece, que nós criamos nas nossas almas. Nos libertemos e nos afastemos dos poços humanos que secam. Um prazer temporário ou dão satisfação temporária, mas voltam a secar. Nos libertemos das falsas esperanças que frustram, que elas nunca vão ser concretizadas. Ter o Senhor morando na minha vida, na sua vida, é ter dentro de nós a fonte da vida eterna. Foi isso que aquela mulher fez. Trocar todas aquelas muletas pela presença do Senhor na vida dela. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe a entender essas coisas. Somos responsáveis por aquilo que recebemos e ouvimos do Senhor. O Senhor está trazendo para a tua vida, como trouxe para mim. Eu estou compartilhando aquilo que Deus trouxe para mim. Que Deus abençoe a vida de cada um e de cada um que vai ouvir depois desse vídeo. Vamos ficar em pé? Quem gostaria que nós orássemos por sua vida? Se quiser, pode vir aqui na frente. Pode vir. Vamos orar, irmãos. Aleluia. Senhor, a palavra é tua. Todos nós somos teus. O Senhor falou a cada um de nós em áreas específicas das nossas vidas. Continua essa obra, Pai. Continua essa obra, Deus, quando sairmos daqui. Que não seja algo que entrou por um ouvido e saiu pelo outro, mas que seja algo que mude a nossa caminhada, que mude o nosso dia de amanhã, que mude as nossas posições, as nossas direções, que mude a nossa vida. Que busquemos, Senhor, estar na Tua presença e
ter o prazer de estar contigo. Pedimos a tua bênção por cada irmão que está aqui à frente. Que o Senhor esteja derramando a tua graça sobre cada um deles. Senhor, abençoa esses corações, abençoa as suas vidas. O Senhor sabe por que cada um está aqui à frente. Então, Senhor, o que pedimos é que o Senhor complete essa obra na vida de cada um deles. Abençoa a vida deles. Eles tenham o prazer de ter a fonte da água viva em suas vidas. E redescubra, Senhor. Que voltem a sentir de novo isso. Percebam de novo, que entendam com mais profundidade. Não sei a realidade de cada um, mas o Senhor sabe. E o Senhor vai atuar na vida de cada um deles. É a nossa intercessão a Ti, Senhor. Abençoa a tua igreja. Nos ajuda a entender, Pai. O Senhor é a fonte da água viva. Ajuda-nos a entender que o Senhor mora nos nossos corações, nas nossas vidas. Ajuda-nos a entender essa grandeza de saber que temos um Deus do universo habitando em nós. Ajuda-nos a entender essas coisas, Senhor, porque são grandes demais e às vezes transformamos em coisas pequenas e desvalorizamos. Nos dá clareza acerca dessas coisas, porque na hora que entendemos, isso muda as nossas vidas. No nome de Jesus. Leva-nos em paz para as nossas casas. Fica conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém. Com a oração silenciosa, estamos encerrados.